Então, boa noite para todos e para todas. Então, dando continuidade à análise do capítulo, agora do capítulo 2 do livro Rebooting Justice, More Technology, Fear Lawyers and the Future of Law, do Benjamin Barton e do Stefanos Bibas. Nós vamos fazer uma análise desse capítulo 2, mas iniciando por uma atividade de gamificação aqui, pelo apresentador, o professor doutorando Igor Alves Norberto Soares. Bem, boa noite então a todos e a todas. Eu agradeço ao professor Dierle pela oportunidade, sobretudo porque conhecer obras novas num programa de pós-graduação em Direito é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Estudar, compreender, buscar novos contributos para as nossas inquietações. A proposta inicial levará em consideração uma proposta de gamificação. Como nós sabemos, esse momento nos exige uma interface muito grande com as modalidades da metodologia ativa, e são várias. Nessa perspectiva, eu usarei uma primeira metodologia ativa chamada de brainstorm, chuva de ideias. Então, mesmo sem ter lido o texto, mesmo ainda sem ter tido contato com esse programa, esses conteúdos, o brainstorm permite que você faça, por exemplo, uma avaliação diagnóstica, ou ainda que você possa contribuir para uma outra metodologia ativa chamada de peer instruction. Você permite respostas individuais, depois há uma discussão em grupos, e depois você retoma a discussão fazendo as mesmas questões. Então, eu farei primeiramente a transmissão aqui da minha tela para fazermos a gamificação com aqueles que estão aqui, que são meus colegas do PPGD. Aqui está a minha tela do jogo, que vocês estarão comigo agora e farão comigo agora. Então, os meus colegas devem entrar numa página, tanto pelo celular como pelo computador, kahoot.it. E aparecerá para vocês essa tela. Ela muda de cor, mas basicamente a interface é a mesma. Eu darei início ao meu jogo, à minha gamificação, para ver como que os meus colegas refletirão sobre os assuntos tratados no capítulo 2. Esse é o código que vocês devem digitar nessa página. Tem uma musiquinha de fundo para incentivar a gamificação. Isso. Vamos esperar o máximo de componentes possível. Quem não conseguir conectar, não se preocupe. É só uma proposta breve dessa apresentação. Então, eu acredito que todos e todas conseguirão entrar. Então, aqui nessa tela aparecerão as nossas perguntas e na outra tela que você abriu no kahoot.it, você deve responder. Então, olhe para a resposta certa, veja a cor e o símbolo correspondente e responda. Eu acredito que todos estejam aqui, eu darei start no nosso jogo. A primeira pergunta está aí. O jogo tem tempo, 30 segundos. Lembrando que você deve responder no kahoot.it. Primeira avaliação, daqui a pouco a gente comenta. Primeiro lugar dessa avaliação, Rafael.
Isso. Vamos ver agora. Em primeiro lugar está a Jaime. Ótimo. Agora o Cristiano assumiu a liderança. Vamos para a quarta questão. Ótimo. Agora a última questão. Jaine assumiu a liderança. Vejamos agora os vencedores desse processo de gamificação. Em terceiro lugar, Camila, parabéns, minha conterrânea de Carmópolis de Minas. Segundo lugar, Jaine. Em primeiro lugar, Jamila. Parabéns, Jamila. Você será contemplada com um prêmio quando pudermos nos encontrar. Vejam, agora aparece um feedback interessante aqui nessa nossa proposta, né? A gente consegue ver, por exemplo, a partir das perguntas, vejam, a pergunta 3, por exemplo, 27% somente acertou essa primeira questão, né? Essa terceira questão. E aí eu tenho gráficos, eu tenho documentos que vão mostrando todas essas perspectivas. Então, vejam, pessoal, quando eu pego aqui esse gráfico completo, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, aqui está abrindo aqui. Vejam, a gente tem uma visão geral. Isso para trabalhar com o estudante é muito importante, né? E entre nós mesmos, para que a gente possa já mostrar um feedback pontual. Veja, a questão 1, 91% dos participantes acertou. A questão 1, a causa da condenação foi a ineficiência da defesa, e nós veremos isso no texto. A questão 2, 45%, o valor em Chicago que um advogado pode receber por hora é entre 30 e 150 dólares. A questão 3, que só 27% aí atingiu o resultado satisfatório. Nós temos que a questão certa é a primeira. 30 investigadores para a acusação e 0 para a defesa, quando nós pensamos que em Houston o trabalho complementar da acusação e da defesa não são, ou não estão em garantia de isonomia procedimental. Na questão 4, 45%, de fato, a Judge Honey foi condenada em um júri após assassinar o seu marido, porque o advogado chegou bêbado ao tribunal e não conseguiu sustentar, pedindo, inclusive, que fosse redesignado o júri. E, por fim, dessa nossa gamificação, cuja Jamila foi a vencedora, são causas do trabalho da defesa, do excesso de trabalho da defesa, exceto, como nós veremos no texto, a valorização dos profissionais. Vejam, essa proposta serve tanto para se pensar
a gamificação a partir de uma atividade que nós chamamos de diagnóstica. Eu preciso diagnosticar como que o meu estudante ele está entendendo, ou ele ainda pode compreender um conteúdo não abordado, ou inclusive uma avaliação posterior, quando o estudante já aprendeu alguma coisa e você pode utilizar de uma outra ferramenta. É claro que nós encontramos alguns óbices, né? Por exemplo, eu que sou professor no interior, quando eu faço esse tipo de gamificação, eu divido a minha turma em grupos, porque pelo menos eu sei que um terá um 3G. Então, para nós, nesse momento, nós tivemos uma avaliação diagnóstica, ou seja, nós diagnosticamos algumas coisas, é claro que a partir da compreensão e não de um estudo mais aprofundado, e que agora sim, a partir da leitura do capítulo 2, nós teremos aí uma possibilidade de compreendê-lo de forma mais adequada. Eu acredito que todos já devam estar assistindo aí o slide em dimensão de resolução maior, correto? Ele já está apresentado, tudo certo? Bem, eu acredito que sim. Vejam, nós temos o segundo capítulo, a realidade da justiça criminal para réus pobres. É um dos capítulos mais interessantes. É claro que nós ainda não fizemos a leitura da obra inteira, porque ela nos remete, querendo ou não, a aquilo que Francesco Carnelucci já escrevia sobre as cortes da justiça italiana, quando escreve As Misérias do Processo Penal, e o próprio Antoine Garrapon falará sobre o bem julgar, como que os rituais judiciários, em certa medida, não acompanham a dimensão da realidade humana. São dois livros muito interessantes, tanto Misérias do Processo Penal como Bem Julgar, que mostram que a realidade das cortes de justiça nem sempre estão em consonância com uma manifestação socialmente adequada. Eu ousaria dizer que, mais que um documento jurídico, esse texto ele é, antes de tudo, um documento eminentemente estatístico e que nos leva ao encontro de algumas aspirações antropológicas de extremada importância. Eu começo pela síntese desse capítulo, eu já começo meio que concluindo para que a gente possa seminarizar esse capítulo 2. A grande notícia entregue no capítulo 2 é que os dois autores, que são professores da Universidade do Tennessee, eles querem contribuir para demonstrar e denunciar as mazelas do sistema criminal norte-americano. E é interessante, o Rafael, que me antecedeu, ele ainda disse isso. É interessante que nós pensávamos que a justiça criminal nos Estados Unidos fosse um pouco diferente daquilo que nós percebemos a nível de Brasil. E, de acordo com os autores, é um problema sistêmico. Por quê? Porque ele tem algumas características que nós analisaremos aqui, que levam em consideração a supervalorização dos órgãos de acusação, o baixo investimento na estrutura da defesa, né, naquilo que nós compreendemos como um exercício de uma defesa técnica, o excesso de trabalho em troca de uma parca remuneração, uma remuneração que nem sempre leva em consideração a produção do próprio advogado, e uma política criminal que imprime a culpa antes do julgamento. Essa, se assim me permitem, seria uma síntese das mais adequadas. Só que, como eu disse, os autores, eles buscam uma reflexão, há uma denúncia muito profunda de mostrar que esse é um problema sistêmico e não um sistema ou um problema baseado na atividade do advogado. Mas, em certo momento, como nós veremos no decorrer do texto, o advogado ele é meio que compelido a agir, inclusive de forma omissa ou dissonante da defesa técnica, porque o sistema imputa a ele agir dessa forma. O Rafael fez uma reflexão também interessantíssima, que me antecedeu, sobre essas divulgações, esses jogos utilizados na estrutura criminal, e se nós pensarmos a teoria dos jogos aplicada ao direito processual penal e à persecução penal como um todo, na tarde de ontem, salvo melhor juízo,
o advogado Cristiano Zanin divulgou um vídeo de uma produção de colaboração premiada, no qual o depoente dizia que contratos foram firmados e esses contratos eram legais. E aquela pessoa que o inquiria disse: contratos legais ou contratos formais? Porque eram contratos ilegais. E ele insiste: não, são contratos legais. Veja bem, há uma diferença entre legal e formal. Eu estou entendendo que o senhor quer dizer formal. É por óbvio, convencido por essa estrutura, ele disse: de fato, a senhora tem razão, é formal mesmo. Então, vejam, a todo tempo, os sistemas de justiça criminal levam em consideração uma estrutura de jogo. E já no início do texto, os autores tentam demonstrar como que, nessa perspectiva da teoria dos jogos, que eles resumem muito bem dizendo sobre a isonomia processual, como que o sistema compele que pessoas mal assessoradas por seus advogados podem ser conduzidas às condenações por motivos que são os mais parsos possíveis. E ele começa aqui com um case muito interessante. Esse case eu encontrei no YouTube, inclusive a entrevista desse próprio sujeito, que é o Jim Gray Brongard, e ele fala sobre a condenação que ele sofreu. Veja, no dia da manhã do dia 20 de março de 1987, houve um estupro infantil, um estupro de uma menina de 8 anos, que teve a sua casa invadida. Ela morava em Montana com os seus pais, e o Jim foi acusado de ser o estuprador, o autor desse crime. E quando iniciaram as produções das provas técnicas, essa criança disse que ela tinha entre 60% e 65% de certeza que o Jim realmente era o seu agressor. Ele alega, o Jim alega ser inocente, que ele estava em casa dormindo e que não tinha, em primeiro momento, relação nenhuma com o caso. Foi nomeado para ele um advogado, pelo próprio Estado, um advogado de defesa, John Adams, que é chamado carinhosamente do apelido de John Adam Prisão, e é interessante, ou o John Adam Enjaulador, se podemos assim traduzir num bom português, que era aquele que já era conhecido dentro daquele espaço jurídico por ser um advogado relapso. E dentro desse primeiro caso, há uma apresentação muito interessante que os autores destacam. Primeiro, os peritos indicavam que havia uma chance de 1 entre 10.000 de ser ele, Jim, o autor do fato. Havia um conjunto probatório extremamente passível de refutação, por exemplo, exames técnicos que não foram devidamente praticados. Não é assim, foi tão interessante que o próprio autor, os autores trazem aqui que um comitê de cientistas disseram que as provas periciais eram, como expresso, uma ciência lixo, porque não fizeram minimamente estudos aprofundados para se descobrir autoria e materialidade. A materialidade conseguiram destacar porque havia sêmen e o rompimento do ímen, mas não havia uma prova concreta de quem pertencia àquele sêmen. Então, tinha-se um conjunto probatório passível de refutação. Terceiro, na verdade, houve uma falha na defesa no preparo do caso. Pessoas não foram ouvidas, o famoso John Adam enjaulador, ele foi totalmente indiligente, deixou de praticar atividades básicas de inquirição de testemunhas, de refutação dos conjuntos probatórios, ele não contratou especialistas forenses, é aquilo mais ou menos que nós tivemos regulamentado no Brasil, salvo melhor juízo, em 2018, com a investigação defensiva. Lá nos Estados Unidos, isso é lido como quase que um dever do advogado, contratar especialistas para que eles possam minimamente contribuir com a produção de provas técnicas. É aquilo mais ou menos que aconteceu para nós aqui,
na Lava Jato, né, nesse mundo jurídico pós-Lava Jato, que houve uma produção de prova muito grande, de prova técnica, por perícias contratadas pelas próprias partes, pelos próprios advogados, representando os seus clientes. Lá nos Estados Unidos, isso que é uma prática recorrente, o John Nadan Jaulador não se envolveu com esse assunto e deixou que, basicamente, os pontos apresentados pela acusação fossem reiterados. E já nesse caso, o Jimmy foi condenado a 40 anos, e quando ele, passados 14 anos que ele já cumpria a sua pena, um exame de DNA demonstra que ele, de fato, não era o autor do crime, e ele é retirado da prisão. Foi até uma manifestação da juíza Ruth Ginsburg, que ela dizia o seguinte: ainda não vi um caso de morte entre as dezenas que comparecem à Suprema Corte na véspera da execução de petições de suspensão, nas quais o réu estava bem representado no julgamento. Pessoas bem representadas no julgamento não recebem pena de morte. E já nesse primeiro case, é demonstrado como que a estrutura jurídica norte-americana, a estrutura do judiciário norte-americano, permite a manutenção de defensores inaptos ao exercício do direito de defesa técnica. Durante todo o texto, eles meio que antecipam uma conclusão que os tribunais endossaram, que advogados drogados, advogados bêbados, advogados com problemas psiquiátricos, eles foram mantidos em casos porque, naquela percepção do julgador, ele deveria continuar lá porque prestava um bom serviço. Em outras palavras, porque em uma análise econômica da decisão que os colocou lá, seria pior retirá-lo. Pois bem, e nesse ponto os autores reforçam ainda o desprezo pelo exercício do direito de defesa, o que é algo muito comum nos Estados Unidos. Até o juiz federal Alex Kozinski, ele vai dizer o seguinte: você provavelmente já é um criminoso federal pelo simples fato, olha só que interessante, pelo simples fato de pensar no exercício do direito de defesa. E nos Estados Unidos, de acordo com os autores, esse desprestígio com o direito de defesa tem um fundamento que leva em consideração a identificação do sujeito acusado como um sujeito que deve ser marcado, além das questões jurídicas, por uma questão de afastamento do convívio social, porque esses criminosos devem ser rejeitados e, por isso, eles seguem o estigma da culpa pelo simples fato de serem pessoas acusadas. Se nós fizermos um paralelo com, por exemplo, o júri brasileiro, nós veremos, e eu tenho a alegria de lecionar essa disciplina de tribunal do júri na pós-graduação da PUC Minas. Vejam, há pouco tempo, a decisão de mais ou menos uns 6 ou 7 meses, o Superior Tribunal de Justiça dizia que não era possível que o réu trocasse a sua roupa, retirando a roupa do sistema prisional e colocando a roupa pessoal, para que ele participasse de uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Porque dizia-se que era uma questão tão somente de reprodução de uma existência. Ele já está no sistema prisional, nós precisamos, por uma questão de segurança, por uma questão de eficiência das atividades e por uma questão jurídica, mantê-lo com o uniforme do sistema prisional. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem parcas decisões sobre esse assunto, no sentido de é direito do preso estar, ao menos, vestido com a sua roupa diante do julgamento. Porque, vejam, de acordo com as propensões cognitivas, que o professor Dierle tão bem nos brinda com vários textos sobre esse assunto, algo típico da virada cognitiva, se eu sou o jurado e eu estou no tribunal do júri e me chega o réu com a roupa do sistema prisional,
Qual que é o pensamento que a grande parte dos jurados terá? Para quê que eu o tirarei de lá se ele já está lá? Então, estou dizendo uma hipótese, pode ser que a presença do réu com a roupa do sistema prisional, além de incentivar esse estigma, ela também pode contribuir para uma decisão condenatória. Por quê? O raciocínio é muito claro. Se ele já está lá, alguma coisa ele fez. Para que eu vou tirá-lo de lá? E isso leva em consideração aquilo que nós conversávamos na aula passada, o professor Diele bem disse isso, é preciso enfrentar, dentro do direito processual penal, temas típicos da virada cognitiva, sobretudo as propensões cognitivas e a existência das heurísticas. É preciso fazê-lo com uma velocidade astronômica, que eu digo de urgência, mas não de qualquer forma, porque, querendo ou não, esses casos, como esse caso do Jim, que aqui apresentei agora, eles povoam o tempo todo o nosso judiciário. A todo momento, e eu tenho a alegria de estar advogado criminalista, nós temos de nos virar para conseguir fazer com que a defesa seja ao menos compreendida em algumas perspectivas. É claro, né, em alguns momentos a gente pode ver alguns excessos, a gente pode ter algum tipo de incompreensão, mas isso tudo é fruto de uma preocupação com o exercício do direito de defesa, que, dentro de uma perspectiva constitucional, ela leva em consideração o encontro do próprio paradigma jurídico constitucional do Estado Democrático de Direito com a experiência humana. Vocês depois terão a oportunidade de ler e de assistir aquele documentário sobre o Caetano Veloso, e chega uma hora que ele conta que ele estava preso no DOPS, ouvindo o Rei Jude do lado de fora. Ele pensava, uma hora eu vou sair, uma hora eu saio daqui. E aquilo dava esperança para ele, né, para que ele pudesse sair. Veja, é a partir de 88, com um novo paradigma jurídico constitucional e uma compreensão do Estado Democrático de Direito, que esse exercício do direito de defesa ele deve ser reinterpretado à luz, como diz o professor Dierle muito bem, várias contribuições, fruto do estudo do doutoramento dele, à luz de uma teoria da comparticipação, de uma teoria policêntrica, que subverta essa ordem, autoridade, decisão, mas sujeitos processuais, decisão. E aqui esse caso do Jimmy mostra muito isso. Depois, joguem no YouTube, eu posso passar para vocês pelo WhatsApp, vocês verão como que o caso do Jimmy ele é muito interessante, porque ele é um marco para a política criminal dos Estados Unidos. Fazendo um contraponto, nós podemos pensar aqui em Belo Horizonte o caso do maníaco do Anchieta, né? Foi um caso muito famoso, o sujeito que ficou, salvo melhor juízo, 19 anos preso, e depois ele é inocentado. De fato, ele era mais difícil ainda porque ele parecia fisicamente com o sujeito que praticou os crimes. Eles, não vou dizer que são idênticos, mas são muito parecidos, o estilo do bigode, a forma de expressão física. Mas vejam, o direito penal lombrosiano está muito distante. E a gente precisa realmente refundar essas perspectivas, como trazem muito bem aqui os autores, levando em consideração essa prática do exercício do direito de defesa como um direito que deve ser pensado pela sociedade, porque trazem os autores. A sociedade só pensa no direito de defesa quando precisa dele. E a gente tem de romper com essa questão. Depois, os autores apresentam o caso do farmacêutico, que é um caso interessantíssimo. Ele está na terceira página da tradução que eu apresentei para vocês. Ele conta o caso de um farmacêutico que sai para beber com duas enfermeiras, com um grupo de médicos, de enfermeiros, e ele está dirigindo. Você faz uma mudança de faixa. Na verdade, ele foi para o boteco, bebeu, saiu, está voltando para casa, e ele faz uma mudança de faixa sem sinalizar, e atrás dele um carro de polícia. E aqui vem dizendo que o policial pede com que ele pare o carro e começa a aplicar nele o conjunto típico dos sinais que são utilizados pela polícia norte-americana.
ele diz, o teste de andar e virar, o teste de ficar de pé somente em pé, o famoso faz o 4, e o nistagmo do olhar horizontal, ficar com os olhos abertos, olhando fixamente para o policial, sem que o olho faça aquelas pescadas, ou sem que o olho comece a ficar com aquele típico de olhar de peixe morto, quando a gente bebe um pouco e fica um pouco cambaleante, o olhar um pouco perdido. Então, fizeram esse teste com o sujeito e depois o sujeito diz, de fato, que ele havia consumido bebida alcoólica. Só que, instigando o exercício do direito de defesa, o autor traz que ele não ficou em pé porque ele tinha um problema no joelho, fazendo lá o 4, né, de pé, com um pé só, porque ele tinha um problema no joelho, então o joelho fazia com que ele ficasse um pouco cambaleante. Ele ainda vem dizer que o policial, naquele momento, ele pode apresentar um teste do bafômetro, né, o etilômetro, a partir de uma falha, então o documento pode falhar, aquele instrumento pode falhar, e ele diz ainda que é possível que, além do exercício desse ato deliberado, ele diz, todo carro de patrulha, todo carro da polícia tem uma câmera, e lá essas câmeras registram a realidade dos fatos, mas elas não são disponibilizadas somente por uma vontade, mas elas são liberadas quando há uma vontade política. Não é à toa que a gente já viu por aí alguns casos, sobretudo nos Estados Unidos, nessa guerra contra as pessoas negras, no sentido de que alguns registros de filmagem dos carros dos policiais foram apagados. Então, veja, o que ele está dizendo com esse caso? Que você pode criar vários álibis, é possível indicar vários álibis, mas há um problema, que as defesas relacionadas com essa direção sob influência, primeiro, influência alcoólica, são casos extremamente caros, casos que envolvem defesas que devem ser as mais técnicas possíveis, porque são casos complexos. E ele traz um exemplo que no Tennessee, uma defesa até a audiência preliminar, como a gente já sabe no sistema norte-americano, ainda que não ideal, como conversávamos na nossa última aula, há uma aproximação muito grande das fases orais. Então, as audiências, sejam diante dos pequenos júris ou diante dos magistrados, elas são muito corriqueiras. Aquilo que nós processualizamos pela audiência de custódia tem pouquíssimo tempo. Se nós pensarmos os regimentos e as diretrizes, as resoluções do CNJ, as resoluções dos tribunais de São Paulo, que foi o primeiro tribunal a implementar a audiência de custódia, até que agora, no pacote anticrime, 2019, essa audiência de custódia é uma realidade legislativa, mas não fática. Basta perceber a quantidade de comarcas de Minas Gerais que não fazem audiência de custódia. Mas o que eu estou dizendo? Fazendo um paralelo, embater a audiência preliminar, que existia sobretudo no rito de tóxicos, que hoje não tem mais, dessa forma que eu estou dizendo aqui, o advogado cobrava algo entre 2 mil e 10 mil dólares. E dizem os autores, um valor extremamente alto, se pensarmos a importância do exercício de uma defesa técnica e preparada. E é aqui que ele inicia uma primeira conjectura sobre a importância das defesas públicas, não somente aquelas nomeadas pelo Estado, mas por defensores públicos no sentido que conhecemos, porque lá nos Estados Unidos a base da renda para servir desse empréstimo da Defensoria Pública aproxima-se aí de 14.850 dólares por ano. E ele dizendo que a grande parte da população ela vai oferir uma renda anual maior que isso, sobretudo diante de um sistema de trabalho baseado em captação por horas. Então aqui ele já começa, os autores começam a questionar: será que o regime
Será que a política criminal norte-americana ela está a serviço das pessoas em desigualdade? Será que essa perspectiva ela realmente se aplica a todos e a todas de forma indistinta? E aí fica algumas conjecturas já nesse início, porque ele, nesse ponto, para mim aqui é a página 4, ele sustenta como que a defesa é um ato de extremada complexidade na tradição norte-americana. Ele fala a questão das visitas, inclusive os advogados são submetidos a um rigoroso sistema de revista. Ele fala sobre a discussão com os especialistas, a discussão e as investigações decorrentes dos órgãos de acusação. Ele fala aqui sobre a possibilidade de utilização da plea bargain, que é a barganha dos Estados Unidos, como o Rafael bem disse para a gente, a tradição norte-americana, sustentada na tradição da common law, nos mostra a todo tempo uma condução para a barganha, para atingir abram muitas aspas, uma chamada justiça negocial que leve em consideração a possibilidade até mesmo de negociar acerca, primeiro, do quantum de pena e até mesmo sobre a absolvição do agente diante daqueles crimes. Há um livro, eu não me lembro agora o título dele, na qual a barganha é trazida até mesmo com uma possibilidade de alteração do tipo penal. O sujeito inicialmente tem uma capitulação de um tipo penal A, e a partir da barganha ele sai dali com o tipo penal B. E mostrando que no sistema da civil law, ou na tradição da civil law, no sistema romano-germânico, nós teríamos uma dificuldade em que pese algumas vontades não muito bem demarcadas na tradição recente brasileira de tentar imputar a nossa sistemática um sistema aproximado da barganha. E nós veremos aqui, no decorrer do texto, que os autores entendem que a barganha, como exposta, é um problema, porque só barganha aqueles que estão mal assessorados. Na verdade, não só barganha, mas há uma intensificação da barganha a partir daqueles que estão mal assessorados quando do exercício de uma defesa técnica. Caminhando aqui na página 5, antes da gente pular para o próximo tópico, ele faz uma construção interessantíssima no último ponto, na qual ele começa a apresentar algumas conjecturas sobre esse baixo desempenho da defesa técnica na experiência norte-americana. E ele vem dizendo aqui, de uma forma muito interessante, a complexidade do trabalho da defesa também está relacionada com uma questão temporal. E ele fala, bem no meio do parágrafo, as questões referentes não somente aos júris, mas ao trabalho com que o exercício de uma defesa técnica e qualificada exige, um trabalho temporal. E há uma preocupação, será que o advogado, será que o profissional jurídico será remunerado a partir daquilo que faz? Continuando, eles ainda questionam a questão da multiplicidade de atividades de alta performance. E, paralelamente a isso, eles já chamam a atenção para uma coisa. Na prática, eles pouco podem fazer para testar a culpa. O que ele está dizendo? Que, em alguns momentos, esse agir estratégico é tão complexo que os advogados e advogadas preferem não trabalhar no sentido de reproduzir atos procedimentais complexos, porque são mal vistos pelos órgãos judicantes, depois nós veremos isso. Então, é melhor para eles deixar de exercer uma defesa tecnicamente possível e sustentada em teses de argumentação críveis, do que ter de atuar e ser devidamente penalizado por isso. Há uma questão também que os autores apresentam de muita profundidade, que é a necessidade do advogado e da advogada conhecer o cliente. Será que ele experimenta a vida do cliente? O caso do Jim, será que o advogado nomeado para o caso dele, será que ele conhecia a trajetória de vida do Jim?
Será que ele sabia quem ele era, o que ele fazia, se ele tinha filho ou não? Bem, se ele não se interessou nem por argumentos óbvios, por óbvio, atingir a experiência da vida do cliente dele, ele não deve ter tido muita vontade, né? À toa que o Jim foi condenado a partir de erros, de múltiplos erros, né? Não somente creditados ao advogado, mas erros que são dos mais diversos possíveis. E aqui ele faz uma apresentação já no final da 5ª página, na qual ele diz que a polícia americana faz aproximadamente 1 milhão de prisões por ano, sendo que 500 mil são para crimes violentos, das prisões são de crimes violentos, como assassinato, estupro, roubo e outras lesões corporais. E ele vai dizer ainda que há uma outra grande gama de prisões que levam em consideração casos pequenos, casos sem importância. E nesse ponto ele faz uma conclusão interessantíssima, que justifica o título. O sistema de defesa dos indigentes, numa tradução literal, que eu prefiro usar, o sistema de defesa dos vulneráveis é ineficiente. Porque eu tenho 2 problemas que fundamentarão os nossos 2 próximos tópicos. A insuficiência de um sistema baseado no subfinanciamento e na insuficiência de um sistema baseado no excesso de trabalho. De acordo com os autores, esses são os 2 principais motivos pelos quais os casos da justiça criminal norte-americana geram baixo desempenho. E aqui nós temos o caso, né, da promessa de Gideon, muito famoso, que eu até mandei no Conju para vocês, eu coloquei no texto em negrito. Esse caso do Gideon é muito... Antes disso, né, há uma expressão que é bíblica. Gideão, na tradução portuguesa, era um rei muito poderoso e foi ele quem retirou os israelitas de várias das guerras lá naquela tradição. Então, na tradução, na tradição, na verdade, a tradição judaica, o Gideão tem uma performance, uma importância muito destacada. E no dia 18 de março de 1963, como o Rafael já apresentou para a gente, a Suprema Corte decidiu, firmou-se aí uma tese muito interessante de que o advogado em um tribunal não é necessidade, é necessidade, não um luxo. Então, pensou-se o seguinte, Gideon era um sujeito que foi impedido do exercício do direito de defesa técnica porque ele não tinha, tem até o nome dele no texto que eu passei para vocês, eu acho que não sei se é Carl Gideon, uma coisa assim, ele era um agente que foi um sujeito que foi impedido do exercício do direito de defesa porque não tinha como pagar. Então, nesse ponto, foi fixada uma tese a partir dessa alegação. Se o advogado criminal ele é uma necessidade e não um luxo, fixa-se a tese de que o Estado deve se comprometer com a prestação da assistência jurídica. É o próprio Estado quem deve fornecer ao particular as bases da sua atuação, as bases da sua defesa e as bases de que ele seja minimamente julgado a partir de preceitos lógico-temporais que levam em consideração, abram muitas aspas, o due process of law. Bem, começamos aqui, então, dentro desse problema do subfinanciamento, pensando que o subfinanciamento, antes de tudo, é uma política oficial. Por quê? Porque dos 179 bilhões dedicados ao sistema criminal, apenas 2% são aplicados em estratégias de defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade. Leia-se, algo em torno de 3,5 bilhões diretamente aplicados na defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Para que façamos um paralelo, meus amigos e minhas amigas, vejam o orçamento que será encaminhado, se não já foi, eu não me lembro agora de cor,
que é encaminhado para o Congresso Nacional. Dentre as forças dos serviços públicos prestados, entre eles saúde, educação, transporte, moradia, a grande parte dos ministérios perdeu em aportes econômicos pelo governo. Qual foi o que mais subiu? Aquele vinculado à defesa pública. E se nós pegarmos um orçamento detalhado, veremos que desse valor, a grande parte é para a manutenção das estruturas das Forças Armadas e dos demais órgãos de segurança pública. Então, esse problema denunciado pelos autores na obra demonstram também uma percepção que é mundial, salvo nos países de uma tradição, sobretudo social-democrata, né, como nós sabemos, os países nórdicos e outros aqui a colar, mas há uma intensificação muito grande da destinação de verbas para armamento dos exércitos, para segurança pública e parcos aportes a um sistema baseado na redução das desigualdades e ainda em minimizar problemas referentes à defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Como vocês têm conhecimento, eu estive durante 5 anos em Teófilo Otoni, onde eu tive a oportunidade de ser gestor de uma instituição de ensino, e vejam, fizemos uma vez uma atividade com a Defensoria Pública, e eu tentei buscar esse mapa em todo lugar. A defensora nos mostrou o mapa de Minas Gerais e a distribuição da Defensoria Pública nesse mapa de Minas Gerais. A região do norte, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, em que pese uma região com pessoas em situação de vulnerabilidade maior, é aquela que menos tem pontos da Defensoria Pública. Ao passo que o sul do estado de Minas Gerais, aproximando dessa divisa com São Paulo e a divisa de Minas, com o Espírito Santo e o Rio, são os lugares com o maior número de concentração de Defensoria Pública. Lembrando que essa estratégia de defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, nesse ponto, não se refere somente a uma questão criminal, mas a uma outra gama de atividades para garantir minimamente a existência em sociedade. Para que tenham ideia, em Teófilo Otoni, a vara civil não há defensoria pública. Imagina uma das regiões do Brasil com menor IDH, imagine questões fundiárias que devem ser ali devidamente corrigidas, problemas dos mais diversos, referentes, por exemplo, à própria noção da ação civil ex delito. E aí? Então, os autores, nesse ponto, eles constroem um raciocínio que é muito interessante. A culpa não é do defensor público, a culpa não é da defensoria pública, a culpa é de uma política oficial que é por si só excludente, que nós dizíamos aqui agora, fruto de um sistema neoliberal. No Tennessee, mais uma vez, 130 milhões são gastos com órgãos de acusação e 57 milhões em defesa de vulneráveis. Olha a dissonância, menos a metade. E ainda, há uma outra crítica. A grande parte dos valores referentes ou dos valores utilizados para a defesa dos vulneráveis tem uma origem de recursos incerta. Por exemplo, multas e que não são corrigidos em um espaço-tempo. Ou seja, eu simplesmente coloco lá um valor módico e esse valor módico, além de não corrigido, a fonte da receita é incerta. A receita, grande parte, não é tirada desse grande bolo, mas de fontes que são flutuantes, por exemplo, de multas. Quantos por cento que eu vou usar? Mas quantas multas eu terei? E será que isso influencia a indústria da multa ou não? Eles não chegam a pensar nesse ponto sobre isso, mas nós sabemos muito bem aquilo que nos aguarda. Bem, eles apresentam, a partir dessa conjectura, salvo melhor juízo, páginas 7
a seguir, o número desproporcional entre defensores e promotores, entre órgãos de defesa e órgãos de acusação. Como nós já vimos, o investimento desproporcional, a acusação e a defesa, eu não tenho uma igualdade de remuneração, e os autores ainda afirmam, há um certo idealismo quanto à questão das defesas públicas, e ele sustenta esse idealismo diverge de uma realidade posta. A realidade posta é completamente diferente. E um exemplo, em Nova Orleans, a proporção é de 3 promotores por defensor público. Em Houston, o orçamento do gabinete do procurador distrital é 2 vezes maior do que para a defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade. E aqui ele apresenta uma questão referente ao status dos defensores públicos, em que pese elaborarem dentro de uma estrutura, ele usa aqui salários que passam de 6 dígitos, ainda há de se pensar que grande parte dos defensores públicos, fruto desse sistema educacional que o Rafael trouxe para a gente, né, de uma educação extremamente cara, eles ainda têm inúmeras dívidas para arcar, sobretudo no contexto do financiamento estudantil. Algo também que não destoa da nossa realidade. Nós sabemos muito bem disso. Em que pese as políticas para acesso à educação no ensino superior serem extremamente proveitosas, e eu sou fruto dela, porque fui bolsista do ProUni na graduação e da CAPES no meu mestrado, graças ao povo brasileiro, há de se pensar que é necessário investir cada vez mais para que essa dívida parcelada a perder de vista não prejudique até mesmo a entronização no mercado de trabalho desses egressos do sistema educacional. Então, nesse ponto, há uma discussão interessante em que se apresenta, olha, esses altos salários, eles são quase que escoados para manter-se basicamente a manutenção da família e para pagar os altos custos do financiamento estudantil. Eles dizem isso sobre os defensores públicos. Há até, na página 8, salvo melhor juízo, um defensor que diz, se você quiser constituir família, comprar uma casa e um carro, com o salário de defensor público, isso não vai acontecer. E, no decorrer desse texto, ele apresenta, então, o segundo ramo dos advogados nomeados para defender pessoas hipossuficientes, que são os chamados advogados designados. E aqui, nesse ponto, bem no meio da página 8, ele diz que, geralmente, eles recebem $80 por hora de trabalho, enquanto que um advogado contratado particularmente, ele recebe uma média de $200 a hora de trabalho. E aqui, nesse ponto, Rafael trouxe uma discussão sobre os juizados especiais na última fala dele. Eu até puxei aqui uma setinha e escrevi GESP. Ele diz que os advogados designados ganham uma fração para trabalhar em casos indicados pelos tribunais. Em alguns momentos, as taxas horárias para a defesa de crimes, em média, são inferiores, sem contar os advogados que pegam, abram muitas aspas na minha expressão, que pegam o pacote completo. Sobretudo quem está no interior sabe disso. Nós somos nomeados curadores especiais para acompanhar audiências de cartas precatórias de réus presos, porque defensor público não pode participar. Eu mesmo, enquanto coordenador de curso, é até interessante esse caso, porque um aluno meu me liga, ô professor, a juíza aqui acabou de te nomear como curador especial, viu? Meu filho, mas eu nem trabalho na área civil. Não, professor, eu falei que isso é bom e está tudo certo. Vejam, há uma certa imprecisão nessas questões de nomeação também de advogados designados pelos tribunais, porque em algum momento eles são conduzidos a trabalhar com o pacote fechado. Eu me lembro, assim que eu cheguei em Teófilo Otoni, em 2015, a juíza me nomeou
para um dia inteiro de audiências, sem mesmo que eu solicitasse, porque havia o mutirão do direito a ter pai, aqui em Belo Horizonte, e os defensores públicos todos da comarca estavam aqui em Belo Horizonte. E eu tinha 25 anos, jovem, com tudo em cima, querendo mostrar serviço, e eu passo a fazer perguntas. Naquela hora, a mãe do réu que assistia à audiência, assim que eu saí, ela me chamou. Eu quero te contratar, porque eu nunca vi isso acontecer. Defensor público fazendo pergunta. Pessoal, eu não estou dizendo que a culpa é do defensor. E eu me lembro de um júri em Belo Horizonte que o defensor público chegou no plenário de julgamento, quando eu fazia o meu mestrado, então eu participava de muito júri para poder ter algumas questões para o meu objeto de pesquisa, que era o júri, na minha dissertação de mestrado, e ele disse na frente do plenário: eu peço a absolvição pela falta de defesa técnica. Eu peguei esses autos ontem, porque nós temos não sei quantos casos na Defensoria Pública, com um número baixíssimo de servidores, com um número reduzidíssimo de defensores públicos, e eu não tenho condições de fazer a defesa técnica desse sujeito acusado. No final das contas, pasmem, o juízo não declarou o réu indefeso, ele continuou com o julgamento e, ao final, o sujeito foi condenado. Vejam, não houve uma troca de teses jurídicas, mas uma sustentação oral breve, na qual ele expõe isso. Eu não tenho condições de fazer uma defesa técnica, porque eu não tive tempo de analisar esse procedimento da forma com que me foi imposto nessa semana de julgamento. Então, Igor, aqui... Oi, professor. Igor, deixa eu fazer uma provocação para vocês do penal. À vontade, professor. Temos você, Rafael, Jamila, eu acho que são vocês três. Se tiver mais alguém do penal, se autodeclare aí para a gente poder debater. Duas coisas, assim, dentro do contexto, porque esse é um capítulo no qual os autores, obviamente, eles estão fazendo mais uma anamnese do sistema criminal ao qual eles estão vinculados, exatamente para, em alguma medida, dar subsídio para a tese que eles vão desenvolver mais para frente em torno do própria possibilidade de emprego de tecnologia, até pela demonstração que há uma carência de defesa técnica por uma diferença, inclusive, de investimentos financeiros, etc, etc, etc. Inclusive, uma tendência em prol da utilização das barganhas, etc, etc, etc. Então, o que, em alguma medida, é um argumento construído para mostrar a insuficiência da defesa humana para permitir que esse sistema seja, em alguma medida, buscar a ampliação dele. O que, em alguma medida, eles estão dizendo é que não bastaria promover uma ampliação da defesa técnica ou o aumento dos advogados, digamos assim, porque isso induziria aumento de custo e seria insuficiente, porque o que nós já temos já é insuficiente por conta de todas essas situações, e as suas próprias considerações acerca do sistema jurídico brasileiro, em alguma medida, corroboram a premissa que eles estão tentando construir, até para se pensar em projetos de tecnologia que vão ter alguma implicação no próprio dimensionamento dessa defendida por eles melhoria do sistema. Ou seja, há todo um argumento nesse sentido. E a sua fala, em alguma medida, claro que você está fazendo uma reconstrução do próprio argumento e ilustrando com algumas situações domésticas, digamos assim, nossas, em alguma medida mostra que há uma carência de defesa técnica que é problemática. Isso é um dado, isso é fato e todos nós sabemos disso. Agora, a questão em que medida que eu posso pensar, dentro do próprio argumento dos autores, em utilizar desse tipo de ferramenta tecnológica para, em alguma medida, promover algum nível de suprimento, e se isso é passível de promover um nível de suprimento. Lembrando, inclusive, só a título ilustrativo, que talvez nem todos tenham tido oportunidade de ler a resolução 332 do CNJ, que é agora de agosto, que trata da regulamentação da IA, e na resolução
até talvez por conta do próprio caso do Compass, que todos nós conhecemos, ou seja, aquele caso no qual teve aquele uso de uma IA, e é usada uma IA, que foi em alguma medida, uma ferramenta auxiliar para os juízes, tem uma função auxiliar, para auxiliar o juiz, inclusive, na análise de detentos presos nos Estados Unidos, para fazer uma análise de risco, como vocês já estão cansados de saber. E por conta, talvez, até desse caso, que é noticiado aos quatro ventos, né, o livro da Kate O'Neill, tem textos à exaustão sobre isso, eu mesmo escrevi pelo menos uns 2 textos sobre essa temática. A resolução, textualmente, no artigo 23, ela fala que a utilização de modelos de IA em matéria penal não deve ser estimulada. Apesar de que nos parágrafos ele fala, não se aplica o disposto no caput quando se tratar de utilização de soluções computacionais destinadas à automação e ao oferecimento de subsídios destinados a cálculo de pena, prescrição, verificação de reincidência, mapeamentos, classificações e triagem dos autos para fim de gerenciamento de acervo. Ou seja, ele, em alguma medida, autoriza a utilização de determinados tipos de tecnologia, apesar de não saber. E aí é a razão, inclusive, da minha provocação. Eu não sei até que ponto que também, de um lado, a resolução tenta ser restritiva no emprego de tecnologia, especialmente de IA, no campo penal, talvez por força do próprio caso do Compass e de todos os problemas em torno do viés do modelo algorítmico, mas, ao mesmo tempo, ele fala que eu posso permitir isso para automatizar determinadas questões, como, por exemplo, cálculo de pena, análise de prescrição, etc., etc., que eu não sei até que ponto que também seja absolutamente mecânico, matemático, na hora de promover esse tipo de aplicação. E toda essa minha fala para provocar vocês três, eu queria saber qual que é a percepção de vocês têm em torno desse tipo de emprego de tecnologia para, em alguma medida, de um lado, promover o suprimento desse problema da defesa técnica que os autores estão defendendo, e de outro, para outros empregos no campo do processo penal para tentar promover esse tipo de automação, até porque, no campo civil, isso é uma festa, está todo mundo apostando muito nisso, há um incentivo muito grande. Mas no campo do processo penal, nós temos deficiências até na etapa da digitalização, em alguma medida, né? Porque não há uma digitalização completa, tal qual aconteceu no campo do processo civil. Então, eu queria saber qual que é a percepção de vocês três sobre essa questão. Professor, de fato, uma provocação, como diz o mineiro, bem provocada, porque, veja, o processo penal, como o senhor bem apresentou, na verdade, a persecução penal, como um todo, ela tem uma grande dificuldade de atingir uma utilização mais apurada de tecnologia e até mesmo de inteligência artificial, porque a grande parte dos órgãos, essa é a minha análise, a grande parte dos órgãos que estão envolvidos com a persecução penal ainda padecem de estrutura mínima. Algumas delegacias de interior, por exemplo, sobretudo no interior de São Paulo, já fui em várias, de cair de costas, assim, sabe? O delegado de polícia não tem um mínimo de estrutura para atuar dentro do seu campo de investigação. Mas aí, até aproveitando essa fala sua, se por uma eventualidade houver uma tendência de emprego de tecnologia em larga escala no judiciário, que me parece que há uma tendência muito clara de que isso ganhe força, apesar de que no processo penal tem menos discussão do que no processo civil. Inclusive no processo penal, que eu saiba, são pouquíssimas pessoas que estão estudando o tema. Nós temos a satisfação de ter uma aqui no próprio programa, que é a professora Flaviane. Tem o Alexandre Moraes da Rosa lá, que está até desenvolvendo alguns projetos próprios, mas tirando os dois, eu não conheço mais muita gente no processo penal que esteja preocupado com essa questão dessas interações com a tecnologia. Mas partindo do pressuposto que seja possível, ou melhor falando, que haja interesse do próprio judiciário em subsidiar investimento para tentar otimizar a própria solução, o meu problema aqui não é nem a questão de falta de orçamento, mas vamos partir do pressuposto que tem orçamento, que haja interesse e que haja possibilidade de investimento. Vocês acham possível e recomendável para, em alguma medida,
subsidiar a resolução dos problemas que, em alguma medida, vocês já conheciam do próprio sistema brasileiro, e que, da leitura do próprio texto dos autores, vocês percebem que também é comum em outros sistemas, que, a grosso modo, decorre do próprio quadro do neoliberalismo e da desigualdade social íncita à própria percepção do sistema processual penal, que ainda está naquela percepção de que o processo penal ainda é visto como um sistema quase de controle por um determinado grupo de pessoas. Sei lá, vamos pegar, no caso americano, aquela questão lá, tem até naquele documentário 13ª emenda, como que o sistema prisional e o sistema processual penal foi utilizado a partir da década de 70 como mecanismo, inclusive, de encarceramento em massa da população negra. Então, eles, em alguma medida, destruíram os líderes do movimento negro e começaram a encarcerar em larga escala. E até isso, em alguma medida, é retratado pelo próprio modo como o COMPES trabalha com os dados, porque ele, no final das contas, ele é um espelho na frente do nossa face. Eu pego e, digamos assim, e parametrizo, sei lá, tantos anos de análise no processo penal, parametrizo, encaixoto e dou uma análise de risco que fala que o negro é mais perigoso que o branco, por uma parametrização que é feita a partir dos próprios dados. Ou seja, acaba que o modelo algorítmico é um espelho da própria sociedade. Se eu tenho uma sociedade desigual, automaticamente esse modelo, pelo menos no primeiro momento, ele tende a trazer também viés no modelo para ser preconceituoso, ter bias. Professor. Pois não. Rafael falando. Dicas. Com relação até a questão do COMPES, ele teve um ponto positivo, porque o COMPES escancara o preconceito, escancara o que todo mundo já sabia, o que vários pesquisadores já haviam demonstrado, que o sistema norte-americano ele é seletivo, como o brasileiro é, mas no caso norte-americano muito direcionado a negros e latinos. Exato. No caso do Brasil, não sei se a Jamila, o Igor e os demais colegas que já tiveram alguma atuação, por exemplo, no Juizado Especial Criminal vão concordar comigo. O Juizado Especial ele é uma justiça por atacado. O promotor ele faz propostas ali, muitas vezes ele nem comparece nessa audiência preliminar, ele já deixa uma proposta formulária. Nos Estados Unidos existe esse padrão de plea bargain, você tem um formulário, e aí o cara preenche lá, já tem o computador já produz esse formulário padrão, e o cara preenche aceito, não aceito, já tem as condições. E aqui no Brasil nós chegamos nesse nível, hoje nos juizados, e agora com o acordo de não persecução penal, nós temos essa justiça padronizada, formulários. E eu vejo, por um lado, isso é ruim, porque você vai ter uma panpenalização, você vai ter uma ampliação da incidência do sistema de justiça criminal, mas, por outro lado, como ocorreu lá no COMPES, isso traz uma maior igualdade. Porque, inúmeras vezes, eu não sei se o Igor já passou isso na advocacia criminal, a Jamila também, a proposta ela é de acordo com o bolso do réu, de acordo com a cara do réu, do acusado, por exemplo, no caso de transação penal. E aí, o promotor, quem atua ali com o mesmo promotor, com o mesmo juiz, uma hora a proposta é feita de uma forma, outra hora a proposta é feita de outra, você não tem muito critério. Com a informatização, com o uso da tecnologia, pelo menos você passaria a ter uma padronização. Você tem um determinado crime, o sujeito não tem antecedentes, o que é, inclusive, um dos requisitos para transação penal, e aí você vai ter um padrão de proposta, um padrão de transação penal. Então, é possível, sim. Hoje, a justiça no Juizado Especial Criminal, ela já é feita por atacado. Eu acho que a tecnologia tem cabimento, sim, mas, como eu falei, o cuidado seria com esse eventual algoritmo que fosse criado, ou com esse padrão que fosse criado. Nos Estados Unidos, por exemplo, esses formulários são muito criticados porque você não tem muito espaço, e aqui no Brasil e lá o argumento é sempre o mesmo, mas isso não é um processo, isso é uma medida despenalizadora, o objetivo aqui é que não tenha o processo, como hoje o acordo de não persecução penal, é você evitar o processo. Eu escrevi um livro sobre audiência de custódia, foi o primeiro livro depois da resolução do CNJ, que saiu em 2015. E lá atrás eu falei, olha, a audiência de custódia ela não pode ser utilizada para sumarização do procedimento. A audiência de custódia não pode ser utilizada, o objetivo dela é que o juiz faça um filtro da prisão.
Mas hoje nós já vemos audiências de custódia sendo utilizadas. O sujeito é preso em flagrante, é levado à presença do juiz e já é feita uma transação penal, é feito um acordo de não persecução penal. Ele não tem sequer tempo de conversar com o advogado, de ligar para um advogado. E lá atrás eu já falava isso em relação à transação penal e hoje houve essa sumarização. Hoje o processo penal, o objetivo é matar o processo, é exterminar o processo ali já na primeira audiência. Mas nós não temos um padrão. Tem juiz que age assim, tem juiz que age de outro modo. Eu vejo a tecnologia nesse ponto com bons olhos, porque nós passaremos a pelo menos ter um padrão. Você não teria ali um critério de uma vara, de outra vara, numa cidade de um jeito, em outra cidade de outro jeito. Você poderia pelo menos uniformizar o tratamento. Não sei se a Jamila e o Igor concordam com isso. Eu concordo justamente nesse ponto, Rafael. Teve uma vez que eu advoguei no Juizado Especial aqui de Belo Horizonte e era um caso claro de atipicidade, que nem transação penal devia existir. O caso era atípico, não tinha nada. A promotora teve a coragem de dizer para mim o seguinte: doutor, eu vou seguir a teoria do promotor natural. Como não foi eu quem fez a denúncia, quem fez a proposta de transação, eu vou deixar para que meu amigo resolva. E pensando nisso, nessa falta de critério, a professora Flaviane disse uma coisa na última aula que eu adiro ao proposto dela. A atual concepção do direito processual penal está tão péssima que qualquer possibilidade, ainda que remota, de mudança, já nos faz aceitar. É positiva. É positiva. Então, eu, Igor, acredito, inclusive, que sim, é possível a utilização em larga escala de tecnologia no processo penal, em vários procedimentos. Eu confesso que só tenho uma dificuldade, que, primeiro, a audiência de custódia, por uma questão que também não tem resposta, porque, veja, o sujeito tem o direito de ser conduzido presencialmente diante de um magistrado, e aí a professora Silvana Lobo fala, gente, tem gente que concede, tem juiz que converte flagrante em preventiva sem conhecer o sujeito. Mas nós temos um problema, porque as propensões cognitivas do sujeito que conhece previamente o objeto da sua decisão pode fazer com que ele profira uma decisão A ou B. Vide a decisão da magistrada que disse que aumentaria a pena na dosimetria do artigo 59, porque pela raça do sujeito era possível entender que ele se associava comumente para a prática de crimes. Então, professor Dierli, eu reitero o que a professora Flaviane falou de uma forma muito direta. Eu falo isso, né? Até porque, por exemplo, no referido artigo da resolução, tem uma possibilidade de você usar até IA para fazer, por exemplo, cômputo de pena. Tem até um projeto piloto levado a cabo ou apresentado ao CNJ pelo próprio Alexandre Moraes da Rosa, que teria o intuito de promover esse tipo de análise. Desculpe. Como? Não, desculpe, professor, achei que o senhor tinha concluído. E aí, a minha preocupação, e aí é uma coisa até uma ignorância em termos de militância. Assim, minha militância na área penal é quase nula. Eu joguei pouquíssimo, então eu não tenho experiência. Experiência no sentido próprio, porque para você ser processualista numa área, você tem que militar na área. Esse negócio de processualista de proveta, eu acho um negócio um tanto quanto complicado, porque, né, de laboratório, porque você não entende como que as coisas efetivamente funcionam. Então, um tanto, para mim é muito difícil até você refletir criticamente sobre o que você está analisando é algo mais complicado. Então, a minha provocação para vocês é mais nesse sentido, porque há toda uma fala e há todo um argumento, e essa própria resolução diz isso, que tem que ter parcimônia no campo penal, por conta do caso do Compes. Para mim é muito evidente que esse dispositivo está ali posto por conta de todo o alvoroço que o caso Compes, em alguma medida, gerou na própria, porque ele, inclusive, é o primeiro contato que muitas pessoas têm em torno do emprego de IA como atividade auxiliar para a decisão, e ele ele gera muitas preocupações, né, pelo próprio diagnóstico em torno do preconceito.
E que é importante até do ponto de vista didático para você perceber que a IA não é neutra, e isso é ótimo de ser percebido, é didático. Mas a questão mesmo é que... Pois não. Quando o senhor terminar, o senhor me permite uma intervenção bem rápida? Não, pode fazer agora. Obrigada. Desculpa te interromper, só porque eu nunca sei quando que a gente pode falar nessas videoconferências. Eu discordo parcialmente dos meus colegas, mas acho talvez pela pouca experiência. Eu tenho 5 anos só de advocacia criminal. Acho que todo dia eu falo, não é possível que isso está acontecendo, mas eu acho que eu já vi muita coisa e cada vez aparece mais coisa. Mas a minha discordância é num sentido muito prático, assim, em relação à parametrização e à padronização. Quando eu escrevi sobre acordo de colaboração premiada e métodos negociais na minha dissertação, eu tive uma conclusão. Naquela época, eu conversei muito com o professor Leonardo Marinho, e inclusive a professora Flaviane discordava à época dessa conclusão, de que seria possível, seria necessário, o sistema de justiça nosso não consegue mais suportar o tanto de preso, o tanto de pessoas processadas, então é necessário ser construído a partir de um sistema de processualidade democrática. Então, foi essa a conclusão que eu tive lá, e eu não vejo Jamila, a possibilidade... Sua conexão deu um probleminha e eu, pelo menos eu não te ouvi. Eu também Oi, não. Agora vocês me ouvem? Tá, pode falar. Agora vocês me ouvem? Ah, sim. Então, eu só, em síntese mesmo, na minha dissertação, eu cheguei a concluir que era possível e viável e desejável que a gente adotasse métodos negociais de resolução de conflitos na justiça penal, a processualidade democrática. Então, eu acho que isso é inviável na tecnologia. E por que eu acho que é inviável? Vendo até o próprio exemplo do Rafael. Rafael deu um exemplo de juizado especial. Eu tenho um caso que eu sempre conto para os alunos, quando eu estou explicando o juizado, que as propostas são tão parametrizadas e padronizadas que, geralmente, em quase todos os casos, vem uma questão que é proibição de frequentar casas noturnas e estabelecimentos com atividade ilícita. E eu fui acompanhar um cliente que tinha 80 anos no juizado e a gente orientou ele a aceitar. E ele me falou, e o senhor está gravando, então eu vou ser muito contida na expressão que ele me disse, mas ele falou assim: doutora, a única diversão que eu tenho na minha vida é frequentar esse tipo de local, que é o único lugar onde eu consigo me relacionar com as jovens senhoras. Então, eu não penso, não, ou seja, padrão mais do que padronizado, é aquela decisão mais que padronizada. E, pessoalmente, quando ele falou isso na frente do juiz, o juiz riu, o promotor riu, todo mundo riu. No final, todo mundo, acho que no final o juiz e o promotor, inclusive, saíram com ele para ir até um tipo de estabelecimento desse, porque foi realmente uma confraternização, uma identificação muito grande. Então, eu acho que isso no penal faz diferença, e eu vejo um limite intransponível que é a pessoalidade e a personalização das penas. Então, eu realmente não consigo aceitar hoje um juiz fazendo cálculo, ainda mais no penal. A gente tem um problema gigantesco, que chama artigo 59 do Código Penal, que é a primeira fase das medidas de pena, que o juiz simplesmente faz o que quer. E aí você pode me perguntar, mas se o juiz faz o que quer, não é melhor a gente deixar um robô fazer o que quer? Mas aí está o problema que eu percebi... Na verdade, deixa eu até explicar isso, porque aí vocês têm condição até de apresentar... Eu posso? Não, deixa eu falar da proposta do Alexandre, professor? Exatamente. É porque o Alexandre, a ideia do Alexandre e a proposta que ele apresenta, na verdade, seria que o juiz, obviamente, ele teria liberdade para fazer a dosimetria como ele bem entendesse, mas quando ele fizesse uma dosimetria que, por exemplo, apresentasse um pressuposto que é contra um entendimento, por exemplo, de um precedente do Supremo Tribunal Federal, o algoritmo mostraria isso. Ou seja, ele já indicaria imediatamente, na hora do cômputo, que o juiz está proferindo uma decisão que vai contra o entendimento, por exemplo, de um precedente do STJ ou de um precedente do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente quer precedente do STJ e da legislação federal e também viola. A gente tem, uma súmula do STF, do STJ, a súmula 261, que acaba com a individualização de pena. Não, então, sim, mas eu não... O STJ é um lixo em matéria de pena. O que eu ganho com isso? Eu ganho tendo um juiz garantista como o professor Alexandre de Moraes. Aí eu acho bacana. Os colegas de Santa Catarina são dos juízes mais severos do Brasil. Eu tive julgamentos em Santa Catarina que eu fui
quase engolida na tribuna, porque eu falei, estava defendendo um caso de um estupro de vulnerável, o desembargador faltou me jogar o processo na cara. Não, sim, mas assim, Todas as imagens que eu vi. O objetivo de ouvi-los, e é bom que vocês não estão concordando, eu acho isso mais divertido ainda, é exatamente tentar buscar elementos para que nós consigamos, em alguma medida, problematizar, porque me parece que esse movimento em prol desses usos é algo meio que inevitável. Apesar da resolução, em alguma medida, ela trabalhar com algum grau de parcimônia no campo penal, que é o nosso atual momento de discussão, que é o capítulo aqui do livro que está trabalhando penal, apesar deles não esmiuçarem muito as questões tecnológicas ainda, mas me parece que isso é um movimento. E aí, com vocês podendo manter esse tipo de reflexão sobre o tema, talvez nós consigamos promover uma aplicação dessa tecnologia que atenda ao pressuposto de ser uma tecnologia de interesse público. Como assim? Eu tenho que seguir um pressuposto teórico que, para mim, é o que, por exemplo, uma série de escolas americanas chamam de tecnologia de interesse público. Ou seja, a ideia de que eu preciso pensar na tecnologia com uma finalidade principalmente de potencializar os direitos fundamentais e reduzir, inclusive, as desigualdades. E não no sentido tão somente de usar a eficiência como um elemento retórico para alcançar uma determinada finalidade, dentro de um argumento bem neoliberal. Por quê? E ponto, e aí para o Igor finalizar. Porque eu não posso negar que vai acontecer, que vai chegar. Porque eu posso adotar o argumento que o Susskind chama de rejeicionismo irracional, que é o cara que vai virar e falar assim, olha, eu acho absurdo, não deve ser, não vai, e foi. Entendeu? E aquele, vai assim, não, eu acho um absurdo e tal, vai acontecer. Então, nós estamos num momento que, se a gente adotar essa postura do ponto de vista acadêmico, não vai resolver, porque vai atropelar. Eu não vou conseguir virar e falar assim, aqui não se aplica. Isso. Quanto mais eu mantenho interação com os players do sistema, mais serão aplicados. Vai acontecer. É inevitável, vai aplicar, é inevitável. E o pessoal, só um comentário super rápido, rapidinho, Rafael. Aquela palestra da professora que falou sobre aquele projeto Vitor no STF, eu pensei, no outro dia, aquilo acabou com a minha vida. Eu fiquei 100% louca com aquilo e pesquisando tudo sobre aquilo. Para o civilista, eu entendo que para vocês faz muito sentido. Para mim, você tentar me explicar que é uma repercussão geral no processo penal, me desculpa, eu não consigo entender. Imaginar que agora tem um robô que entende exatamente o oposto do que eu entendo, e o que eu entendo meio que está lá na Constituição, porque a presunção de inocência está lá, não foi eu que coloquei, e o robô não entende isso, e o robô simplesmente não vai deixar meus recursos subirem, porque tem a palavra prova no recurso, o robô vai ver e não vai subir. Então, eu cheguei, sentei no outro dia no escritório, abri todos os recursos, tudo que eu vi que tinha prova, a palavra prova, eu anotei. Eu tenho certeza absoluta que eles não vão subir. Então, isso acabou comigo. Eu sei que eu tenho que me preparar, inclusive vou procurar um psicólogo para saber lidar com essas modernidades, porque isso está acabando com a minha sanidade. Eu acho que você pode partir para terapia mesmo, não é estudar, não. Justamente, estou preocupado agora. Vai atropelar. A questão da aplicação da pena que o Alexandre propõe, eu não tenho dúvida que ano que vem, no máximo, ela está implementada. Qual que é a ideia? O juiz, na hora que ele está aplicando o artigo 59, por exemplo, se ele coloca uma circunstância que já é causa de aumento, ou já é qualificadora, se ele coloca ela como agravante, isso não é possível. Vai aparecer um alerta vermelho para ele. Se ele continuar, não tem problema. Ele vai continuar, vai sentenciar, vai ter o bis in idem, mas ele está ciente de que ele está contrariando a jurisprudência e que a sentença dele vai ser anulada. Isso vai facilitar a triagem no tribunal. Quando isso bater no Tribunal de Justiça, já pisca um alerta, aquela sentença vai ser anulada. Agora, você... Só um minuto. Não, só um minuto. Presta atenção no seguinte. Mas o juiz...
Oi? Eu vou te contar um caso depois, você vai ver. Não, mas isso, Jamila, são questões, não são questões fáticas, são questões legais. Se o tribunal entende que a qualificadora do homicídio, o juiz, na hora de aplicar a pena lá no júri, que o Igor falou, se o entendimento é que o homicídio qualificado privilegiado não é hediondo, então o juiz não pode estabelecer o regramento do crime hediondo. E aí são os critérios legais. Agora, uma coisa é certa, o juiz ele é obrigado a observar aquilo, não. E aí você permite um overruling, mas um overruling consciente, e não o juiz tirar as coisas da cabeça dele. Porque o que acontece hoje é o juiz decidir, sinceramente, ele tira uma coisa do bolso e decide. Então ele vai decidir, ele pode decidir contra a jurisprudência do STJ, do STF, como você falou, jurisprudência, ela tem vários problemas, mas pelo menos você traz o juiz para dentro da discussão, e não o juiz sair sentenciando sem considerar nada. Ele não considera a lei, não considera... Mas ele vai ter alguma punição? Eu não conheço. Ele vai ter alguma punição por isso? Se ele decidir reiteradamente em desconformidade com aqueles precedentes, pode ser que ele, se ele estiver no estágio probatório, mas na prática nós sabemos que não vai ter. Só vai ter a sentença reformadas. A pessoa continua, o problema está entre o computador e a cadeira. Não, esse problema entre o computador e a cadeira, a gente não muda fácil. Porque você ainda não sabe como que é a promoção na AGU, no Ministério Público, no tribunal, como que isso pesa, como que não ter sentenças reformadas pesa, como que rezar a cartilha do tribunal pesa, isso tudo tem muita influência. Então, ele não vai decidir contra o precedente. Só para terminar aqui, professor, para deixar o Igor concluir, o artigo 23 da resolução do CNJ, só para deixar claro, ele fala verificar, ele fala mapeamento, classificação e triagem dos autos. Ele não admite mapeamento, classificação e triagem de presos, por exemplo, da execução penal. O dispositivo afasta essa possibilidade. Tá? É porque, na verdade, o dispositivo está trabalhando com gestão. Sim. Ele está permitindo só o uso de IA em gestão. Ele não está permitindo o uso de IA em questões de julgamento, inclusive por isso do caput. Mas então, ele está falando de sugestão de modelos preditivos, ele fala assim, não deve ser estimulada, mas ele não proíbe. Não proíbe, é exatamente por isso que eu estou falando. Então, a razão da não proibição é essa. Agora, me parece que, como é uma tendência um tanto quanto forte dentro dos tribunais, os problemas que, em alguma medida, a gente evidencia, inclusive de perfil orçamentário, eles me parecem que haverá, pelo menos em alguns níveis, investimento para isso. Sim, e eu acho que a Jamila está expondo aí essa resistência, eu acho que ela vai ser comum, eu acho que muita gente no processo penal vai resistir, eu também tenho o pé atrás, mas eu acho que ela é inevitável. Eu acho que nós não vamos conseguir frear isso, tem que ser agora uma política de redução de danos, tentar evitar que isso traga muitos prejuízos para a defesa, tentar evitar que isso afete o exercício das garantias fundamentais. Agora, tentar evitar esse movimento é impossível. Beleza. Vamos lá, Igor. Volto com você, Rafael. Estou na mesma toada. Colegas, então, caminhando já para uma outra questão que eu acho interessante, referida na questão do subfinanciamento, mais ou menos aqui no meio da página, talvez a página 10, quando os autores fazem uma explicação sobre dois juízes, um juiz de Nevada e um juiz de Indiana, que puniram os advogados de defesa, primeiro, porque pediram financiamento de especialistas, e segundo, um advogado que havia apresentado muitas moções, que na tradição norte-americana seria mais ou menos algo parecido com pequenos memorandos. Então, nessa perspectiva, o subfinanciamento ele impede o exercício da defesa técnica também, não somente na amplitude da argumentação, mas igualmente na possibilidade de contratação de equipes técnicas para o exercício dessas prerrogativas da advocacia. E tudo isso que nós estamos comentando aqui, pessoal, tem a ver com o uso de tecnologia. Os autos da Justiça Federal na matéria criminal já foram todos digitalizados. Saiu uma sentença de absolvição de um cliente meu semana passada, eu já peguei essa sentença
e ele tem uma relação próxima comigo, que é um ex-prefeito lá perto de Teófilo Otoni, eu já mandei no WhatsApp dele. Aqui está a sua decisão. Então, veja, a gente tem que começar a refletir, como o Rafael disse, que esse é um caminho sem volta, o uso de tecnologia é um caminho sem volta. Mas enquanto persistir um sistema de subfinanciamento da advocacia, com a ausência de critérios muito claros para a subsistência dos advogados e das advogadas, nós teremos essa perspectiva, porque o subfinanciamento também impedirá o uso de tecnologias e de outras questões. Beleza, Igor. Posso fechar aqui? Na próxima semana a gente continua com a finalização da sua exposição. Ótimo. Combinado? Fechado, professor. Deixa eu interromper.